Aí ele falou para mim o seguinte, senador Flávio. Vem cá, afastaram um governador de estado aí eleito, depois do negócio do 8 de janeiro? Eu falei, afastaram. Mas como? Ele não foi eleito? Eu falei, foi. Mas a sua Constituição permite isso daí? Eu falei, não. Mas como é que ele foi afastado? Alexandre de Moraes, né? Fica difícil você crer que uma ordem do Alexandre de Moraes está sendo desrespeitada pelo Flávio Dino. Ou eles estão em conluio, né? Ou alguma coisa muito estranha está acontecendo. E vale lembrar, lá nos Estados Unidos, o que o Trump fala, porque lá ele também, né? As pessoas tentam tirar ele do jogo através do tapetão, tentando prendê-lo. Ele fala que se prenderem ele, né, que lidera todas as pesquisas eleitorais lá para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, isso seria rebaixar os Estados Unidos a um país de terceiro mundo. Vale lembrar, aqui do lado na Bolívia, senador Cleitinho, a senadora Janine Áñez, que na linha sucessória, seguindo a Constituição da Bolívia, assumiu a presidência daquele país quando o Evo Morales falsificou as eleições e depois teve que sair corrido para o México com uma parada em Cuba, ela assumiu a presidência daquele país e depois de um ano organizou a eleição. Quem é que ganhou a eleição? O indicado do Evo Morales. O que aconteceu com a Janine Áñez? Foi para a cadeia. E outras autoridades, como o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, não foram para a cadeia porque saíram da Bolívia antes. O Brasil está no meio termo, né? O presidente Bolsonaro não está preso, muita gente aqui quer, tentam arranjar uma desculpa para isso daí, né? Não conseguem, chegou um ridículo aqui. Desculpa, Coronel Fábio, passar Vossa Excelência a ouvir esse tipo de coisa, mas a gente teve uma semana aqui que a deputada Jandira Fegali deu um furo aqui, primeira mão, sobre joias novas do presidente Bolsonaro. Aí quando o Felipe Barros desmascarou a Jandira Fegali, que ele foi na feirinha aqui, foi no comércio importante, na Feira da Torre, né? Comprou as pedras preciosas de Bolsonaro e chegou à conclusão que a joia era de R$400, a cara dela nem fica vermelha, ela chega aqui e continua falando tudo igual. Não, mas é R$400, mas aí tem que investigar. A senadora Damares mostrou a lei, falou dos parâmetros, R$399, enfim. É uma cara de pau que eles tentam fazer, de cortina de fumaça aqui, porque se fosse algo sério, ele estava assinando a CPMI do senador Magno Malta. Ué, já que é um escândalo de corrupção receber presente, vamos ver os 11 containers do Lula. Até porque tem matérias da imprensa dando conta de que o relógio Piaget dele, né? É Piaget? 80, 100 mil reais que custa Piaget? Não foi declarado no acervo da presidência. E o pessoal da esquerda vai tomar alguma atitude com relação a isso? É óbvio que não. Por quê? Querem transformar um presente recebido no exterior em caso de corrupção. Por quê? Porque já reviraram a vida inteira do sujeito e não conseguem achar nada. Eu estava vendo uma coletiva de imprensa, doutor João Paulo Boaventura, dos advogados de Bolsonaro. E eles chegaram a descer o detalhe de mostrar como é que o Jair Bolsonaro pediu uma pizza. Pagava no cartão Master ou pagava no cartão Visa, como é que acontecia, etc e tal. R$70. Para conseguir fazer a defesa do ex-presidente. Enquanto isso, o Lula hoje está criando mais um ministério, só que é o seguinte, né? Para dar a volta em cobra criada dessa casa daqui, não vai ser fácil, não. Criando mais um ministério, beleza. Vai negociar com o Centrão. Mas cadê o dinheiro do ministério? Não tem como alimentar tanto carrapato. Já voltou a Lei Rouanet, que foram não sei quantos bilhões aí para artista famosinho ficar mamando às custas do dinheiro do povo. Agora essa questão de mais um ministério. E ele não para. Foram quase mais de 3 bilhões agora que ele está anunciando para a Argentina para tentar vencer as eleições lá. Só que não adianta, que o candidato do governo da Cristina Kirchner está em terceiro lugar e muito lá atrás. Prestem atenção, para quem acha que a América Latina está pintada de vermelho, ó... Uruguai à direita, Paraguai à direita, Equador tem eleição, mas ainda é o Guilherme Lasso, é direita. O Chile, próximo presidente do Chile, chama-se José Antônio Cash, direita. A Argentina vai ter o presidente, pelo menos que não seja de esquerda, vai ser o Javier Milei ou a Patrícia Bullrich. Na Colômbia, o presidente está com a pior aprovação dentre os presidentes colombianos em início de mandato. 2026, o Brasil vai sofrer uma forte pressão nas eleições para que essa esquerda maldita que ganha as eleições, Abílio, sabe-se lá como, né, não volte ao poder. Lá nos Estados Unidos você pode falar sobre questão eleitoral, aqui no Brasil não, né? Ou melhor, a depender de quem fale também, né? Que lá nos Estados Unidos o Trump foi falar da eleição na Geórgia, acabou sendo fichado. E os adversários dele acharam que ele ia fazer uma cara de coitado, de enfraquecido, fez uma cara de brabo, ainda já ganhou mais de 7 milhões de dólares para a campanha dele. O cara é um fenômeno mesmo. Esse cara merece ser presidente. Eita, cara empreendedor, né? Aqui no Brasil, se falar mal da eleição, só se você for do PT, né?
Eu lembro o Zé Dirceu que ele fez um projeto de lei em 1999 para criar uma comissão externa para acompanhar a urna eletrônica. Os projetos, inclusive, de Carlos Lupe, vídeo de 2 anos atrás falando sobre o voto impresso, que não quer o voto só eletrônico, e o mesmo Carlos Lupe é que deixou Bolsonaro inelegível através de uma ação, dizendo que o Bolsonaro se reuniu com os embaixadores para descredibilizar as urnas eletrônicas, sendo que ele mesmo tem projeto para colocar adiante o voto impresso. Esse é o Brasil, é o país da piada pronta. É por isso que a gente vem aqui às vezes, né, convoca aqui todo respeito, coronel, mas vocês estão pagando pato para tentar segurar a pressão para cima de Flávio Dino. A gente vem aqui, a gente até criticou o coronel Klepper na questão de deixar o pessoal de sobreaviso em casa e não de prontidão nos quartéis. Mas será que foi só ele que tem uma parcela nessa omissão? O senador sempre colocou aqui os vídeos da Força Nacional. O pessoal parecia guarda municipal. A única atribuição é fazer a segurança de patrimônio. Tem toda essa discussão, né? A Guarda Municipal, bem da verdade, também ajuda no combate ao crime. Mas parecia ali um segurança patrimonial, vigilante de uma empresa privada fazendo segurança do Ministério. E depois ele enchendo a boca para dizer que não, foi um atentado contra a democracia, os terroristas. Eu acho que pelo menos esse serviço aqui, essa CPMI já fez, né, para limpar, né, separar o joio do trigo, porque dessa prisão em massa, recorde, eu nunca fiquei sabendo de 1.500 pessoas presas num único dia no Brasil, em nenhum tipo de operação. E garanto, se fosse uma operação lá no Complexo do Alemão, né, no Complexo da Maré, que o Flávio Dino gosta muito, e prendesse 1.500 pessoas, certamente não estariam até hoje presas. Certamente, Vossa Excelência estivesse traficando droga, estava hoje na rua. Mas sem sombra de dúvida disso. Nesse país aqui, a única coisa que dá prisão agora é 8 de janeiro. E pasmem, né? Prisões estão acontecendo nesse momento. Porque prisão preventiva, até onde eu sei, serve para 4 situações, né? Risco à ordem financeira, não é o caso. Risco à ordem pública, não é o caso. E as outras 2 que restam é perigo de fuga. Até onde eu sei, Vossa Excelência não comprou passagem para o exterior, não estava se dirigindo à fronteira, ou se estiver atrapalhando as investigações, o que eu também acho muito difícil de estar ocorrendo a essa altura do campeonato. Mas falando em atrapalhar as investigações, poderia então prender o Flávio Dino. Porque se essa CPMI aqui aprovou um requerimento, verdade, Felipe Barros, foi uma barrigada do governo que comeu bola, depois tentaram voltar atrás e não conseguiram. Mas aprovamos um requerimento para ter acesso às câmeras do MJ. Alexandre de Moraes, o Todo-Poderoso, pede, né, solicita ao Flávio Dino para que as imagens sejam entregues. Ele só entrega 2 câmeras? Bem, se a Polícia do Senado, e eu não posso falar da Polícia Federal porque parece que tem dono, ao menos aqui em Brasília, né? Se a Polícia do Senado não vai cumprir o mandado de busca e apreensão e pegar essas imagens lá na fonte, que a gente chame aqui então Flávio Dino. É o mínimo que a gente pode fazer. É colocar ele aí sentado, onde está hoje o coronel Fábio Augusto Vieira, para que ele responda, né? Ainda que com seu jeito debochado, mas que mostre ao Brasil inteiro quem é essa pessoa que resolve atacar pessoas inocentes, usando-se o 8 de janeiro para tentar criar um enredo de que a direita é antidemocrática, que a direita quer um golpe, que é isso, que é aquilo, mas que não cede minimamente as imagens da casa dele, do local de trabalho, para que essa CPMI aqui analise. E vale lembrar, essa CPMI ela só foi aberta graças às imagens que foram vazadas pela CNN. E por via da CNN, muita gente acha, né, que foi a inteligência americana que soltou essas imagens, para ter a pressão suficiente de começar essa CPMI. Então pode ter certeza que a gente vai continuar adiante aqui, tendo essa pressão. E eu convoco a todos que me assistem agora para que continuem prestando atenção na semana que vem, que virá aqui o general Gonçalves Dias. Aí sim, falei o quê? Semana que vem? Não, desculpa, quinta agora, doutor Paulo, para que a gente possa ver realmente uma das pessoas-chave nessa peça toda de segurança aqui de Brasília. Ver a questão do cafezinho, né? Quem é que serviu água? Por que das 2 companhias só tinha uma no Palácio do Planalto? Os prédios mais seguros do Brasil estavam desguarnecidos, parecia que foram pegos de surpresa. Mesmo com tantos alertas da ABIN, né? Tivemos aqui o ex-diretor Saulo, numa das raras vezes em que alguém veio realmente para contribuir sobre o 8 de janeiro e não para fazer discurso, porque até assessor da primeira-dama já quiseram chamar aqui. Ah, o Vanderlei, ninguém sabe. Outro veio aqui, coitado, semana passada, o ajudante de ordens, o sargento, o Reis, ajudante de ordens da primeira-dama veio aqui para ficar dando satisfação sobre como é que ele movimentava a conta bancária dele. E parlamentar de esquerda falando que ele era a peça central, a figura-chave
de tudo aquilo que ocorreu em 8 de janeiro. Então, é hora de começar a trabalhar sério e depois de Gonçalves Dias, por favor, presidente, a gente faz força